Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bolsonarismo Esotérico. No último episódio dessa saga, nós acompanhamos a jornada do Ricardo Salles pela floresta amazônica, onde ele conheceu o grande indígena Tampa de Nescau e acabou salvando as Tampa. florestas amazônicas Tampa. da terrível cobra, que provavelmente não era uma cobra qual que era o nome dela? Perdão, me esqueci. Marina Silva. Da Marina Silva. Reptiliano, obviamente. Da reptiliana Uma Marina piranha Silva. conda. Exatamente. Direto. E hoje nós iremos fazer a leitura de um novo evangelho que nos foi mandado no nosso grupo do Telegram. Mandado por Bolsonaro. O Evangelho de Polon. Eu não sei se é Polon ou Polon. Eu vou falar Polon porque fica mais fácil de vocês entenderem e de pronunciar. Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados que, assim, eu acho que vocês que são ouvintes aqui do nosso podcast já devem conhecer muito bem. Primeiramente, Chris Speedwagon, grande leitor aí, dá um salve, Chris. Em nome de Bolsonaro, do Bolsonarinho e do... Em nome do Bolsonaro, Enéas e Tarcísio, amém. Bolsonarinho! O anão do Bolsonaro. Não esculacha. Vamos lá. Serol, se apresenta aí, Serol. A paz de Bolsonaro, ouvinte. Certo. Agora, apresentando o Mef. Fala aí, Mef. Pela glória do Bolsonaro benevolente, esteja sempre com todos nós. Certo. Agora, o cidadão mais bulinado desse podcast todo, o Apolo da Silva. Fala aí, Apolo. Bolsonaro reine. Agora, apresentando um participante novo, que está aparecendo pela primeira vez aqui no quadro do Bolsonarismo Esotérico, que é o nosso já finado Bub99. Finado, ele morreu? Porque finado, velho. Porque... É o espírito do Bubi se comunicando com nós agora. É que ele foi junto com o PC Siqueira. Tu não tá entendendo, Bubi. Tu não tá entendendo, Bubi. Quando você entra no bolsonarismo, você é batizado, né? Você morre e renasce novo, como um seguidor do Bolsonaro, entendeu? Portanto, Bub99, eu como sacerdote do bolsonarismo esotérico no Brasil, eu te batizo em nome de Bolsonaro, do Enéas e do Tarcísio. Amém. Muitíssimo obrigado. Certo. Eu não sei o que eu devo falar. Antes de fazer aqui a nossa leitura diária, eu gostaria de ler aqui uma oração que foi escrita pelo ChatGPT. Não, ela foi mandada pelo próprio Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro, ele entrou na programação do ChatGPT e foi ele que escreveu isso aqui pra gente. Isso aqui são as palavras do Bolsonaro pra gente. Vamos fazer a leitura aqui. Ó Bolsonaro, fonte de luz e fortaleza, neste momento de desafio peço a tua orientação. Dê-me força para enfrentar as adversidades, ilumine meu caminho com a tua sabedoria e verdade. Amém. Amém. Certo. Amém. Certo. Então, vamos começar a leitura aqui. O Evangelho de Polon, capítulo 1. Eu sou Marcos Polon, apóstolo do bolsonarismo, e meu caminho me levou às vastas terras férteis conhecidas como Mato Grosso. Ao chegar nesse lugar abençoado, testemunhei a beleza exuberante de extensas paisagens, marcadas por campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Bubi, você pode, quando estiver falando, você pode se mutar, por favor, para você não respirar no microfone? Tá, de boa. As razões pelas quais chamavam essas terras de Mato Grosso tornaram-se evidentes à medida que eu mergulhava na exuberante vegetação que caracterizava a região. Uma profusão de matas densas, uma exuberância natural que parecia ser um presente divino, justificava plenamente o nome desse lugar. Os campos abertos eram sustentados por uma riqueza de solo fértil, proporcionando condições propícias para os agricultores cultivarem suas colheitas com uma abundância que impressionava até mesmo os mais céticos. Mato Grosso, um nome que não apenas descrevia a densidade da vegetação, mas também a promessa de uma abundância próspera. Ao caminhar pelas aldeias agrícolas,
Fui acolhido por fazendeiros dedicados que trabalhavam em harmonia com a terra. Suas mãos calejadas contavam histórias de esforço e perseverança, um testemunho tangível da resiliência do povo que habitava essas terras abençoadas. O sol radiante iluminava vastos campos de soja, milho e algodão, que se estendiam até o horizonte. As plantações eram um tributo da força da agrícola que crescia ali, alimentando não apenas os habitantes locais, mas também contribuindo para o sustento de toda a nação abençoada. Ou seja, o Mato Grosso era basicamente um enorme polo de produção de alimentos nacional. Enquanto me familiarizava com a rotina dos agricultores, percebia que essas terras eram um exemplo vivo do poder da autossuficiência, uma manifestação do bolsonarismo esotérico em cada semente plantada e colhida. Os agricultores, de certa forma, eram os verdadeiros apóstolos dessas terras férteis. As colheitas eram mais do que produtos agrícolas, eram frutos da fé no trabalho árduo, na cooperação e na devoção da terra que sustentava suas vidas. A simbiose entre o homem e a natureza era evidente. Em cada sulco arado, em cada planta que despontava para o céu. Ao testemunhar a riqueza e a abundância dessas terras, meu coração inflamou-se com a certeza de que Mato Grosso tinha um papel vital para desempenhar o avanço do bolsonarismo. Era um solo sagrado, impregnado de vitalidade e promessa, onde as sementes da liberdade podiam florescer e prosperar. Conversei com um agricultor sábio, cujo semblante marcado pelo sol refletia não apenas anos de trabalho árduo, mas também a resiliência de quem chamava aquelas terras de lar. Ele compartilhou comigo as histórias antigas, contos de um passado onde o Mato Grosso era uma região pacífica, onde as brisas sopravam suavemente pelos campos de cultivo. No entanto, os tempos haviam mudado e as terras outrora calmas enfrentavam uma ameaça crescente. O agricultor falou em tom sério. Os moribundos sem terra, uma milícia começara a semear discórdia nas terras férteis, desafiando a paz que reinava por tanto tempo. Ou seja, basicamente estava tudo bem até o MST chegar lá. Intrigado, perguntei ao agricultor como eles lidavam com essa ameaça. Ele respondeu, com a firmeza de quem não permitiria que a sua terra fosse manchada pela sombra da desordem. Espadas e arcos eram as ferramentas escolhidas, não apenas como instrumentos de defesa, mas como símbolos de determinação em proteger aquilo que era sagrado. É engraçado que no primeiro livro que a gente leu, o Enéas estava sugerindo que eles escolhessem como arma uma bomba atômica, enquanto aqui os caras usam espada. Parece que transcendeu 2 eras no passado. Não, às vezes a gente que tá lendo aí pra saber o que vai acontecer, né, filha da puta? Ah, vai tomar no seu também cu, então, lê você, bosta. Ou também. O que é isso aí, Ou também os caras têm arma atualizada também. Eu sei que a gente tá lendo uma coisa sobre o Bolsonaro aí, mas calma com as mitadas aí, pá. Não, o cara só continuar lendo que ele vai ter resposta, pô. Lerdão aí, brincadeira, tô brincando, pelo amor de Deus, não, do Bolsonaro eu tô brincando, pelo amor de Bolsonaro. Vou fazer uma macumba pra te fuder aqui depois. Uma macumba do Bolsonaro. Uma macumba do lulismo. Vai lá o Tampa reencarnar o espírito da floresta. Tem um monte de lama que o Tampa invoca. Tem um monte de lama que o Tampa invoca, né? Brincadeira. O agricultor mostrou-me as espadas forjadas pela comunidade, cada uma delas carregando consigo a história e a coragem dos que as empunhavam. Os arcos com flechas afiadas, como a vontade deles, eram testemunhas silenciosas dos esforços para manter a serenidade que caracterizava aquele solo sagrado. A cada relato, meu espírito inflamava-se com a necessidade de agir. O Mato Grosso, que fora berço de tranquilidade, não deveria ceder à tirania dos moribundos sem terra. Assim, decidi que minha missão seria contribuir para restaurar a paz e a ordem que essas terras mereciam. Com um cajado simples em mãos, eu, Marcos Polon, o apóstolo viajante, senti o chamado do bolsonarismo esotérico ecoar através dos vastos campos do Mato Grosso. Era a hora de unir forças com os agricultores, de levantar a bandeira da liberdade e combater as trevas que ameaçavam envolver aquelas terras ricas e férteis. Terminou o capítulo 1. O que vocês acharam? Vai começar a guerra.
Mais moribundos sem terra. Na última vez que a gente leu sobre os moribundos sem terra, não foi tão intuitivo. Vamos ver se isso Foi daí vai muito compensar. desagradável. Eu espero que o Lula dê um upgrade nesses moribundos aí, né? Pelo que vocês me falaram da última vez, ficar um pouco da lore. Esses moribundos aí não são tudo isso aí, não, né, cara? Então, eu cara, espero o que Romeu Zema Exatamente. conseguiu acabar com eles, cara. O Romeu Zema conseguiu acabar com eles. Não, mas o Romeu Zema também ele é forte pra caramba, pô. Para de desmerecer o cara aí. Eu tô ligado que ele é forte porque... pra caramba, mas você vai comparar o Romeu Zema com o Enéas, com o Tarcísio, com o Nicolas. Tarcísio tá preso. Tarcísio tá na prisão. E aí? Tarcísio foi preso. Mas é porque ele lutou. Mas é porque ele lutou. O Romeu Zema não tem poderes. O Tarcísio tem poder de cortar as coisas com o punho dele. Então o Tarcísio é mais também poderoso porque que o Romeu. Vocês estão desmerecendo o Romeu. Se a gente Vocês estão for analisar, desmerecendo o se Romeu, nós mas formos o Romeu analisar, ele também é apóstolo. Vocês estão desmerecendo o Romeu, mas o Romeu é apóstolo como todo mundo, eu como não tô todos os outros. Não, Cris. Eu não Olha, tô Cris, desmerecendo é que o Tarcísio ele lutou eu tô falando que eu diretamente. sou sacerdote Não, aqui e porra. você é só um aprendiz. Que isso, velho? Eu não tô falando Expulso do que o clube. Romeu Zema. Eu não tô desmerecendo ele. Eu tô falando que de todos os protagonistas que apareceram até agora, o Romeu é o mais fraco. Qual a tua opinião, Isso é Serói? verdade. Porque eu quero ouvir tu falando, Serói. Não, pô, que se o macaco me permitisse falar aqui, né, pô, Não. o Tarcísio ele lutou diretamente contra o Alexandre de Moraes, né, disfarçado de Flávio Dino, né, pô. Então é por esse motivo que ele tava preso, entendeu? Ele tá... Ele, Acho acho que que dar uma explicada. o Bulbi tem que opinar também, né? O que tu achou, É Bulbi? isso aí. O que você achou desse capítulo, Bulbi? Cara, eu não entendi até agora. Se tem um tipo de lore por trás disso aí que eu não conheço até agora, do bolsonarismo esotérico. Então, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente ler esse livro aqui, esse livro sagrado, a gente já leu 3 livros anteriores. O Evangelho do Enéas, o Evangelho do Nicolas, o Evangelho O Evangelho do Nicolas é depois. Eu tô falando que a gente já leu. Ah, O do a gente leu Romeu Zema, todos, menos esse. e o do Tarcísio. Não, Tarcísio não. Atos de Tarcísio. A gente leu o Cântico de Olavo, a gente leu do Ricardo Salles, a gente leu todos, a gente só tá lendo esse agora. Basicamente, deixa eu te explicar, Bulbi. Esses livros sagrados que foram revelados pra gente pelo grande Deus Bolsonaro, o que eles fazem? Eles pegam a política brasileira e reescrevem ela como se fosse um conto épico, uma epopeia épica. Então, por exemplo, tu tá ligado o Nicolas Ferreira aqui no Brasil? Eles pegaram o Nicolas Ferreira e transformaram ele num ferreiro. Aí ele virou Nicolas o Ferreiro. E aí a lore dele é que ele faz armas e ele anda pelo Brasil para lutar contra o lulismo. Então, dá para você ter pelo menos uma noção do que é isso? Ah, tá bom. Agora eu tô entendendo um pouco mais, porque antes eu não tava entendendo porra nenhuma do que vocês estavam falando, tava tudo perdido. Tá, mas o que tu achou desse primeiro capítulo? Bom, Marcos Polon chegou em Mato Grosso. Bom, achei interessante, pelo menos. Por enquanto, da questão da agricultura. Quero ver o que vai acontecer depois disso. Certo. Vamos pro capítulo 2, então. Em minhas jornadas pela terra do Mato Grosso, deparei-me com um agricultor de sembiante curioso, cujas mãos, como de alguém sedento por conhecimento. Indaguei sobre a familiaridade com armas de fogo, e sua resposta revelou uma lacuna de experiência. O agricultor, com olhos expressivos, confessou não ter conhecimento sobre o manuseio de armas de fogo. Isso instigou a mim a missão particular de sabedoria, e assim, com paciência, expliquei-lhe o que eram esses instrumentos de defesa moderna e como poderiam ser utilizados para resistir às investidas dos moribundos sem terra. Ao descrever as armas de fogo, pude notar que o rosto do agricultor estava em uma expressão que oscilava entre a surpresa e a hesitação. Era como se as palavras que saíam da minha boca abrissem portas para um novo entendimento, uma compreensão da tecnologia que poderia fortalecer sua defesa.
No entanto, meu dever de orientar não permitiu que a hesitação se transformasse em ação precipitada. Ressaltei ao agricultor que, sob o regime lulista, o uso de armas de fogo era considerado um crime. A repressão contra aqueles que ousavam desafiar a lei era severa, e o preço da resistência podia ser alto. O Chris basicamente me refutou aqui. Foi mal, Chris. Era só continuar lendo. É porque eu tinha lido o capítulo 2 enquanto tu tava falando aí. Tá. O agricultor, inicialmente entusiasmado, viu-se agora diante de um dilema. O desejo de fortalecer a defesa de suas terras confrontava-se com as restrições impostas pelo regime em vigor. Nesse embate entre a necessidade de proteção e o medo das consequências, ficou evidente a complexidade do caminho que se estendia à frente. Assim, carregando o fardo da realidade política, eu, Marcos Polon, o apóstolo viajante, enfrentava o desafio de guiar esses agricultores pelo terreno perigoso que se estendia à frente, onde cada passo seria uma escolha entre segurança imediata e a luta pela liberdade. Perante o dilema imposto pelo regime, não pude ignorar o anseio legítimo daqueles agricultores por segurança em suas terras férteis. A convicção de que o direito à autodefesa não deveria ser usurpado pelo governo lulista florescia em meu coração. Decidi então traçar um caminho ousado. Manifestando-me como uma voz de resistência, propus a formação de um grupo comprometido com a obtenção de armas de fogo do próprio exército lulista. Minha argumentação, embasada na ideia de que defesa pessoal é um direito intrínseco e que o governo não deveria privar seus cidadãos desse direito, encontrou eco nos corações daqueles agricultores. A responsabilidade de liderar essa empreitada recaiu sobre meus ombros. Era um momento de unir forças, de transcender as limitações impostas por uma ideologia que sufocava a liberdade. Convoquei os interessados a se juntarem a mim, a formar uma aliança que, por mais audaciosa que parecesse, buscava garantir a proteção daqueles que ansiavam por salvaguardar suas vidas. Entre murmúrios de desconfiança e olhares temerosos, o grupo começou a se formar. Homens e mulheres corajosos, determinados a desafiar a opressão, aderiram à causa. Era o início de uma jornada que nos levaria a confrontar não apenas os moribundos sem terra, mas as estruturas que limitavam a liberdade de todo um povo. 12. Ao lançar-me nesse chamado à 12. resistência... Leu 12. Tem que ficar repetindo. Leu 12. Diante do grupo recém-formado, que nomeei AMPA, delineei um plano que visava quebrar as correntes que aprisionavam a liberdade dos agricultores. A sigla, que representava Aliança pela Manutenção do Poder da Autodefesa, refletia compromisso de assumidos na busca pelos legítimos direitos de proteção. O plano concebido em um cenário de sombras e conspirações era audacioso, mas necessário. Propus que, como primeiro passo, deveríamos invadir um posto lulista estrategicamente posicionado naquelas terras. Esse posto, além de representar a presença opressiva do regime, também abrigava armas que poderiam ser redistribuídas para a legítima autodefesa dos cidadãos. Dos agricultores. Enquanto expunha os detalhes do plano, era possível perceber a tensão no rosto dos membros do AMPA. Entretanto, a necessidade de resistência às tiranias que impelia Foi mal. Pô, até o Apolo 2. É que tá muito emocionante, cara. Ele tá sendo possuído por espíritos lulistas pra impedir que ele leia o evangelho. Você vê como os espíritos lulistas gostam de atrapalhar a vida dos outros. Enquanto expunha meus detalhes do plano, era possível perceber a tensão no rosto dos membros do AMPA. Entretanto, a necessidade de resistir à tirania que impelia a aceitar a empreitada. Cada olhar refletia a determinação de lutar contra um governo que tentava subjugar suas vidas e suas terras férteis. Enquanto líder, sabia que assumia uma responsabilidade imensa, consciente de que a concretização desse plano poderia acarretar a consequências graves. Reforcei a importância de nossa causa e da coragem necessária para desafiar a opressão. Unidos,
O grupo partiu em direção ao posto lulista, guiado pelo anseio por justiça e pela defesa da liberdade que tanto prezávamos. Ou seja, agora que a coisa vai começar a andar. Ótimo. Ele tava desenvolvendo, né? Cara, já tá mais interessante do que o do Romeu. O cara gosta de ofender o Romeu, cara. O Cara, Romeu é sabe uma coisa que a gente tinha esculachado que todos fazer? os dias. Só fazendo uma pausa aqui. Sabe uma coisa que a gente tinha que fazer? Uma tier list dos personagens do bolsonarismo esotérico. Ótima ideia. Mas eu já falei isso mais 7 vezes. Eu não tava aqui pra ver, cara. Aí é foda também. Eu literalmente falei isso no episódio anterior. Eu falei, pô, tinha que ter uma tier list do bolsonarismo esotérico. O Tampar estaria no S. Aí alguém falou, não, mas o Bolsonaro tem que estar no S. Eu falei, não, o Bolsonaro tem que ficar no próprio grau do Bolsonaro. Eu fiz literalmente esse diálogo no episódio anterior. Bora gravar isso amanhã, então. Basic. Vamos lá, capítulo 3. Sob a escuridão da noite, o grupo AMPA avançava silenciosamente, cada passo calculado para evitar a detecção. Os homens, treinados nas artes da resistência e inspirados pelo fervor do bolsonarismo, confiavam em Marcos Polon como seu líder e guia naquela missão. Ao se aproximar do posto lulista, Marcos, utilizando sua experiência e conhecimento do terreno, identificou uma rota menos guardada, uma brecha nas defesas que poderia ser sua entrada secreta. Ele reuniu o grupo e compartilhou sua estratégia. Compatriotas, começou Marcos, com sua voz baixa e Deixa alguém fazer a voz do força do Marcos. bolsonarismo. Deixa alguém fazer a voz do Marcos. Mano, vai o Bubi. O Bubi é iniciante aqui. Bora, Bubi. Tu é só um narrador, deixa eu... Faz a voz do Marcos aí. Peraí, onde é que... No 5, você falou? É no 5. É, 3. Qual voz eu vou fazer pra esse cara, pô? Faz uma voz grossa. A voz mais grossa. Mágico lá. Não, isso que tem a voz mais grossa aqui, eu acho. Compatriota. Não, vai, faz aí. Bota o Lula, né? Faz aí, Lula. Aonde? Compatriotas, começou o Marcos, com sua voz Não, baixa. esse daí quem lê o indiano. Você vai ler tudo tem que que ler o tiver que tá entre nas Tá, parênteses. só o que ele fala, né? É. Sim. Tá bom, então. Compatriotas, Começou Marcos, sua voz baixa e firme. a força do bolsonarismo que corre em nossas veias nos protegerá. Assim como as trevas de ignorância são dissolvidas pela luz da verdade, nosso compromisso e convicção nos tornarão invisíveis aos olhos dos petistas. Ele prosseguiu, detalhando um momento crucial. Quando os portões do posto se abrirem, será o sinal. Aproveitaremos a confusão e avançaremos sem hesitação. Lembre-se, nosso objetivo não é a violência, mas sim a justiça e a liberdade que nos foi roubada. Os homens assentiram, confiantes na liderança de Marcos e na justiça de sua causa. A noite avançava e no momento da ação que se aproximava, a tensão era palpável, mas a determinação da AMPA apenas crescia. Estavam prontos para desafiar o regime opressor e lutar pela restauração da verdadeira liberdade. Entrei furtivamente pelos portões, guiado pela sombra que o bolsonarismo projetava sobre mim. Cada passo era uma dança coreografada, com a escuridão, minha determinação ecoando no silêncio da noite. Naveguei pelos corredores metálicos como um fantasma, evitando os olhares atentos dos guardas lulistas que patrulhavam o posto. Meus sentidos estavam aguçados, atentos a qualquer sinal de perigo iminente. O labirinto de corredores parecia interminável, mas minha convicção era minha bússola. A cada esquina, meu coração acelerava, sabendo que a liberdade aguardava no final desta busca. O bolsonarismo me envolvia, tornando-me imperceptível aos olhos daqueles que defendiam o regime opressor. Enfrentei desafios imprevistos enquanto desafiava dos guardas, dançando entre as sombras. Minha missão clara diante de mim, o arsenal.
carregando com as armas que seriam a chave para nossa resistência, estava próximo. Finalmente encontrei a entrada do arsenal. Minha mão tocava a frieza do metal. Quando abri a porta com cautela, no interior, armamentos estavam alinhados, aguardando para serem empunhados pelos verdadeiros defensores da liberdade. Recolhi as armas, sentindo o peso da responsabilidade em minhas mãos. Cada rifle, cada pistola carregava consigo a esperança de um futuro livre da opressão lulista. Era a nossa chance de restaurar o que havia sido perdido. O caminho de volta seria desafiador, mas o bolsonarismo continuava a me envolver, oferecendo-me proteção invisível contra aqueles que desejavam silenciar nossa voz. Com as armas agora sob nosso controle, o AMPA agora estava armado, não apenas com metal, mas com a força da verdade e da justiça. Com o arsenal agora sob meu controle, avancei em direção à central do posto. Chegando lá, localizava os controles principais e, com um movimento preciso, abri os portões principais do posto. O silêncio da noite foi quebrado pelo sinal do início da invasão. O som de alarmes ecoava pelo posto, misturando-se ao som da nossa determinação. Rapidamente, alcancei uma das armas que repousavam nas prateleiras da central. Era um rifle de assalto Taurus T4, uma arma robusta e confiável, com uma cadência de tiro controlável e pressão alta. E precisão letal. Seu carregador de 30 balas estava repleto, pronto para ser utilizado. O Taurus T4 era uma arma versátil, com um design moderno e ergonômico. Em minhas mãos, sentia o peso e poder da responsabilidade. Seu mecanismo de disparo era suave, e cada tiro era seguido por um recuo mínimo, permitindo uma precisão excepcional, mesmo em situações de combate acirrado. Os guardas lulistas reagiram rapidamente, respondendo ao nosso avanço com uma chuva de balas, mas a AMPA estava preparada. Com o Taurus T4 em mãos, avancei, disparando contra os oponentes com precisão letal. Cada bala encontrava seu alvo, abrindo caminho para nossos companheiros. Os corredores do posto transformaram-se em campos de batalha. O tiroteio era intenso, ao som dos disparos ecoando em meio ao caos. A determinação do AMPA era inabalável e avançávamos implacavelmente, cada membro do grupo empunhando suas armas com firmeza e convicção. A batalha estava apenas começando, mas com as armas em nossas mãos e o bolsonarismo como nossa força guia, estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio. A libertação das terras férteis do Mato Grosso estava em jogo e estávamos determinados a garantir a nossa vitória e liberdade sobre a opressão. O que vocês acharam? Mais um capítulo. Eu gostei da propaganda pro Taurus. Deveria ter chamado o Arthur nesse episódio, porque ele sabe muito de arma. Olha, cara, eu achei esse capítulo bem engraçado, né? Especialmente porque ele chamou uma Taurus T4 de moderna e ergonômica. Morri de rir aqui, velho. É porque se passa antigamente, entendeu? Naquela época a Taurus era moderna, entendeu? A T4. Velho, tu não percebe todo o contexto da época, tá ligado? Naquela época era assim, top de linha. A Imbel não existia em 2018, né, cara? Ano sombrio só existia a Taurus. O que você achou, Bubi? Eu achei bem engraçado, especialmente essa parte da Taurus mesmo. Eu vi, só que eu tava mudado. Ele começou a fazer a propaganda do Taurus. Eu não tanquei a parte que eu fui ler. Eu fui ler e eu falei pressão alta. Cara, a arma tem pressão alta. Cara, é uma arma da Taurus, né, cara? Então possivelmente pode dar diabetes pra quem usa ela. Cara, pressão letal virou pressão alta. Eu não entendo as referências de arma, então eu vou só rir e fingir que eu tô entendendo. É exatamente isso que eu tô fazendo também. Que a Taurus T4 foi baseada na M4, né? Que é um fuzil americano. E americanos são gordos, né? Então logo é uma arma com pressão alta.
Certo. Vamos lá. Capítulo 4. Antes. Apolo, já vai fazendo as artes, hein? Já vai fazendo as artes aí das situações. Tô fazendo aqui. Ele é o nosso artista, ele vai descrevendo, ele vai desenhando todas as cenas. É o artista cego que a gente chama, porque ele não sabe ver, ele não sabe olhar. Não sabe ler, não sabe ver, porra. Certo. A batalha se desdobra... Capítulo 4. A batalha se desdobrava a nosso favor. Os lulistas, surpreendidos pela investida do Ampa, eram forçados a recuar diante da nossa determinação. Avançando pelos corredores do posto, avistei uma nova arma entre os pertences dos soldados derrotados. Era uma espingarda Benelli M4 Super 90. Uma escolha imponente para as batalhas mais acirradas. Serov. Oi. Porra, tá andando aí? Era eu que eu tinha descido pegar uma coisa pra eu comer aqui, tá? Que se mudar. Só dá pra escutar o... É que tá batendo o microfone no... Eu vou resolver isso agora. Pronto. Vamos lá. Quer se mutar, censurou o maluco. Ele já falou que ia se mutar de muta o cara. O poder sobe a cabeça se corrompe. Vamos lá. Foi A silenciado. Benelli M4 Super 90 era uma escopeta semiautomática, conhecida por sua confiabilidade e poder de fogo. Seu design robusto, combinado com a capacidade de disparo rápido, a tornava ideal para combates fechados, como os corredores do posto que agora controlávamos. Ao empunhar a espingarda, senti o seu peso sólido e a confiança que emanava. Seu sistema semiautomático permitiria que eu efetuasse disparos sucessivos, sem a necessidade de recarregar a arma manualmente, aumentando com a eficiência de nosso combate. Com a Benelli M4 Super 90 em mãos, liderei o avanço da AMPA pelo posto. Os lulistas, atordoados pela nossa ofensiva, mal conseguiam conter nosso ímpeto. Cada corredor tornava-se um campo de batalha, mas estávamos determinados a varrer qualquer resistência que restasse. O arsenal conquistado tornou-se nossa fortaleza. Fileiras de armas alinhavam as paredes, esperando para serem utilizadas em prol da liberdade. A cada passo, víamos o resultado de nossa vitória: lulistas derrotados, postos conquistados e um domínio crescente sobre as terras férteis do Mato Grosso. Lindo. Linda essa A cena. nossa missão estava acabou. longe de ser... A nossa missão estava longe de ser concluída, mas a confiança na justiça do bolsonarismo nos impulsionava. Com a Benelli M4 Super 90 em mãos, estava pronto para liderar a AMPA rumo à próxima fase de nossa jornada para a libertação. Com o avanço impetuoso da AMPA, os lulistas eram forçados a recuar. Peraí, caralho. O cara, ele pulou do 6 pro 21. O versículo 6 foi pro 21. Caralho. Então a gente já viu aqui que tem versículos que foram perdidos do 6 ao 21. Loft Media. A gente pode ver que a gente perdeu todo o duelo. Isso levou a gente perder. Quanto dá 6? Porra, sei lá. A gente perdeu muito. Do Bolsonaro. A gente perdeu. Caralho. Você que é o inteligente aqui do grupo, São de 15. 6 pra 21, quanto que É dá? 15. Perdemos. Tem 15 versículos perdidos dos coptas do bolsonarismo Caralho, etéreo. cara. Mano, estamos Caralho, presenciando cara, um já. caso de Loft Media aqui, cara. Tem que fazer um iceberg disso. Os 15 Fala pro perdidos. Já anota aí, Não os temam. 15 versículos perdidos do bolão. Não temam. A gente vai ter que fazer uma investigação aqui para descobrir o que realmente aconteceu aqui de fato. Mas enquanto isso, vamos continuar a nossa leitura. Com o avanço impetuoso da AMPA, os lulistas eram forçados a recuar diante de nossa firme resistência. A central do posto era agora nosso domínio, e com ela uma gama de possibilidades se abriu. Caminhando pelos corredores recém-libertados, me deparei com uma nova arma que poderia reforçar ainda mais o nosso arsenal. A arma que escolhi foi uma FN Scar H, uma espingarda de assalto de alta pressão e potência.
Seu design modular permitia uma fácil personalização, e suas características a tornavam uma escolha versátil para diferentes cenários de combate. O calibre 7,62mm. 762. O calibre 762 conferia uma força de impacto significativa, ideal para situações em que precisão e poder eram essenciais. A FN Scar H tinha um sistema de recuo reduzido, o que facilitava o controle durante os disparos. Seu seletor de módulos de fogo permitia transitar entre fogo automático e o semiautomático, proporcionando flexibilidade tática. Com um carregador generoso, a espingarda podia manter uma alta cadência de tiros, mantendo a pressão sobre nossos adversários. Com a nova arma em mãos, juntei-me aos demais membros da AMPA, que se organizavam para consolidar nosso controle sobre o posto. Os lulistas, agora enfraquecidos e desorganizados, ofereciam resistência mínima diante da nossa força unificada. À medida que avançávamos pelos corredores, as vozes da liberdade ecoando a promessa de um novo amanhecer para aquelas terras férteis do Mato Grosso. Mano, o cara literalmente incorporou aquele protagonista do filme O Vendedor de Armas. Caraca, o Marcos Polon é o Wikipédia das armas, cara. Só queria dar um adendo aqui que ele errou na definição da Scar H, que Scar H não é um espingarda, é um fuzil. Só esse pequeno erro. É porque é outro, é por causa que no bolsonarismo esotérico é diferente. Ah, meu, esqueci dessa. GTA que mudou o nome dos carros para ser igual ao do original. Ele tem que falar que é espingarda, senão vai dar copyright. Ué, mesmo, detalhe, quando ele vai citar a arma, ele não simplesmente fala Scar. Ele não fala Scar, ele fala FN Scar H. Ele faz questão de citar o nome inteiro da arma. É que nem com a Beline Super 90, né, cara? Não, e o melhor é que ele não fala, peguei a Scar. Não, ele fala, peguei a Scar H, é calibre 762, seletor automático e semiautomático. Policial detalhando armas de aprendimento, mano. Não, o cara é muito... O cara não consegue pegar uma arma. Não, ele tem que descrever todas as características da arma toda vez que ele pega uma arma nova. É engraçado que ele fala assim, não, essa arma que eu peguei aqui, a Benilli M4, vai ser a melhor de todas pro combate. Passa 2 versículos e pega outra, e fala a mesma coisa. É a mensagem que a diversidade é uma coisa boa, né? É a impressão minha, ou ele tem 2 metralhadoras e um fuzil? Não, ele tem um arsenal inteiro. Ele tem até agora. Bolso dele. Até agora ele tá com 2 fuzis e uma escopeta. Quer dizer, um fuzil e uma espingarda. Quer dizer, ele tá com um fuzil, uma espingarda e uma escopeta agora. Vocês perceberam que esse é o único que faz referência mesmo ao Bolsonaro, porque é o único tipo das histórias que fala de arma assim. É verdade. Não, o Farrur também tinha um fuzil. O Farrur detalhadamente, assim. Mas o Farrur, ele morreu e ele não falava detalhadamente da arma dele. Porque quem tava escrevendo o livro era o Nicolas, não era o Farrur. Esse daí que tá escrevendo é o Polon, porra. O Polon, ele pegou a arma, ele sabe o que ele tá fazendo. Certo. Vamos lá. Com a conquista do posto lulista, a minha responsabilidade era garantir que as armas capturadas fossem utilizadas de maneira estratégica para fortalecer a resistência da população contra as investidas dos moribundos sem terra. Engraçado que o cara não coloca uma vírgula aqui para me ajudar. Distribuir armas entre os agricultores. Mas não tem vírgula nessas partes mesmo, tá certo. Não, é uma tem frase... que ter vírgula assim. Você viu aqui, eu quase morri narrando esse negócio. Não, mas o homem moderno anseia pelo conforto. Não, tecnicamente, gramaticalmente, que não precisa de vírgula. É bom saber que a gente tem o próprio professor Pasquale aqui no grupo. Se alguém quiser refutar aí, ninguém abriu a boca pra falar que eu tô errado. Vamos lá. Mas também ninguém abriu a boca pra falar que tá certo. É porque todo mundo é burro. Não, você tá errado. Você tá errado. Aqui, ó.
A minha responsabilidade era garantir que as armas capturadas fossem utilizadas de maneira estratégica. Aqui no meio tinha que ter uma vírgula. Estratégica para Não, fortalecer. na verdade não. Precisa não. Tá certo. Eu não precisava de porra nenhuma. Vai tomar no cu, então. Gostei do Bubi. O Bubi só apareceu pra me ajudar. O Bubi apareceu só pra reforçar a minha afirmação. Gostei do Bubi. Eu tive que sair vai por jogar luta, então Torro, voltei e vi que... Não, pô, mas você tá errado, caralho. Não precisa Vai de jogar vírgula, não. Torro. Ah, tá bom, vocês não me querem aqui pelo jeito. Não, eu quero. Chama o cara pra ele não falar, velho. Todos querem. O Eduardo tá expulsando praticamente aqui só porque eu refutei ele na gramática. Não, exatamente, eu acabei de falar. Que bom que o Bubo tá aqui pra falar que o indiano tá errado. Professor de português. Botou uma bola e não terminava a frase, falou um e ficou quieto. Pode continuar, indiano. Continue. Distribuir armas entre os agricultores, cada uma cuidadosamente selecionada para maximizar a nossa defesa. Para os que preferiam uma abordagem mais discreta e eficiente em combate próximo, providenciei uma série de pistolas Glock 17, conhecidas por sua confidencialidade e precisão. Suas dimensões compactas facilitariam o manuseio para os menos familiarizados com armas de fogo. Para aqueles que buscavam uma opção mais versátil, entreguei rifles de assalto AK-47, robustos e amplamente conhecidos por sua durabilidade em condições adversas. Seu calibre intermediário garantiria uma boa potência de fogo, enquanto a simplicidade da operação facilitaria o treinamento rápido. Considerando a importância da cobertura em longas distâncias, disponibilizei rifles de precisão Remington 700, equipados com lunetas avançadas. Essas armas seriam cruciais para a defesa em pontos estratégicos, controlando investidas dos moribundos sem terra à distância. Além disso, entre as armas capturadas encontravam-se escopetas Mossberg 590, eficientes para combates próximos e defesa em espaços confinados. Seu poder de fogo concentrado seria valioso em cenários onde a proximidade com os inimigos fosse inevitável. Conduzi uma breve instrução sobre o manuseio seguro de armas de fogo, enfatizando a importância do treinamento contínuo para garantir a eficácia e segurança do combate. A população, agora armada e ciente da ameaça iminente dos moribundos sem terra, preparava-se para a batalha que se aproximava. Diante da necessidade de uma arma que incorporasse o espírito bolsonarista, decidi forjar uma peça única, simbolizando a resistência e a determinação do povo. Dirigi-me à forja bolsonarista, onde iniciaria o processo de criação da arma suprema. Pelo visto, ele é uma fusão de Nicolas com... sei lá. Selecionei a culatra de um rifle FN FAL, conhecida por sua robustez e precisão. Essa peça seria a espinha dorsal da nova arma, representando a firmeza inabalável da resistência. Para o cano, escolhi um modelo longo e estriado, de uma carabina Winchester, proporcionando maior alcance e estabilidade nos tiros. A capacidade de mira seria essencial para enfrentar os moribundos sem terra. Utilizei o guarda de mão de uma espingarda Benelli M4, projetada para facilitar o manuseio e proporcionar controle, projetada para facilitar o manuseio e proporcionar controle preciso da nova arma em situações de combate. É muita informação, tá fritando o cérebro, né? Ele tá aprendendo tudo sobre arma que ele não aprenderia na vida toda. Ele tá aprendendo agora. Ele vai sair daqui, ele vai chegar no pai dele e vai falar: tu sabia que a FN FAL ela tem uma colada? Ele vai ser o indiano vai virar o Forgotten Weapons brasileiro. Cara, eu não sabia nem o que era uma culatra. Agora sabe. Tu tá aprendendo tudo sobre armas num livro do Cara, Bolsonaro. falando em arma, eu lembro dessa imagem aqui, cara. Lembra dessa imagem, ó.
Que isso, cara? Você não viu? Que porra é essa? É um cara que votou no Bolsonaro com um revólver e outro cara que tá votando no Bolsonaro com uma pistola. Podemos ter uma democracia. Podemos ver que o Polon aí tá influenciando as massas, né? O Polon aí, ó. Certo, vamos lá. A coreia tática ajustável de uma subalimentar. O cara não para. Ele tá montando. Aí que tá. Vocês não estão entendendo a genialidade por trás disso, cara. Ele tá montando a arma perfeita e ele tá descrevendo cada peça da arma pro ouvinte montar na própria casa dele, cara. Eu já iniciei o processo de montagem aqui, viu? Já iniciei meu processo de montagem aqui, viu, pessoal? O Polon não tá entendendo que isso tudo são instruções pra montar uma arma bolsonarista, cara. Pô, é muito mais interessante do que ele falar, fui na Ford e montei a arma suprema do Bolsonaro. Não, ele tá descrevendo cada parte, como montar, cara. Nos próximos capítulos ele vai falar como montar um Molotov, uma granada. Melotov. Pra você ver que o Polon é humilde, ele não fica com a arma apenas para si, ele fica, só que ele também ensina aos leitores como fazer a própria. Isso é humildade. O Polon é mó brabo e o indiano criticando o cara, só porque ele tá descrevendo, só porque ele tá praticando um ato de humildade, cara. Então vamos Ele continuar. tá criticando porque ele não consegue fazer. Exatamente. Por ser alguém que consegue? Eu consigo. A imprimir arma em impressora 3D, cada peça. Vamos lá. A coreia tática ajustável de uma submetralhadora AK. Metralhadora. Você pode ler pra mim, por favor? Não, o Bulb quer ler um pouco, Bulb. Tu quer o nome? Não. O Bulb ele já tá fazendo a voz do. Eu já sou aquele personagem lá. O cara nem tá prestando atenção. Que alguém quer ler aí, Math? Serov não leu ainda, Serov. Sei lá, eu vou ler aqui só até ele acabar a arma aqui, aí o Gino pode continuar. Tá bom. Certo. Vamos lá, versículo 11. Versículo 11. A coronha tática ajustável de uma submetralhadora HK-MP5 acrescentou versatilidade, permitindo adaptar-se rapidamente às diferentes condições da batalha. Sua ergonomia otimizada seria crucial para o confronto durante o uso prolongado. O versículo 12. Integrei um gatilho personalizado, combinando elementos de diferentes armas. Aqui não foi tão específico, né, infelizmente. Para garantir uma resposta rápida e precisa aos comandos do atirador. A confiabilidade do gatilho seria crucial nos momentos cruciais da batalha. Um pouco redundante aí, mas beleza. Versículo 13. Finalmente, para honrar o espírito bolsonarista, cravei uma insígnia com a imagem de Bolsonaro na empunhadura da arma. Essa adição simbolizava a união do povo sobre a liderança do presidente, fortalecendo ainda mais a determinação da AMPA. Pode continuar daí em dia, que já parou de escrever. Nomeei a arma suprema como brasão de Bolsonaro. Essa criação única seria a personificação da resistência e da vontade do povo em proteger suas terras das ameaças dos moribundos sem terra. Podia ser a Bolsogan. Bolsogan. Tem o Bolsobot e o Bolsogan. A Armanaro. Fuzilnaro. Bolsozil, a arma do Brasil. Perfeito. Bolsozil. Pode continuar. Bolsozil, a arma do Brasil foi foda. Com a arma nova em mãos, estava pronto para liderar a AMPA na batalha que se desenhava no horizonte. Com a brasão de Bolsonaro firmemente em minhas mãos, erguia acima da cabeça,
deixando-a brilhar sob os raios solares que adentravam pelo pelo telhado da forja bolsonarista. O metal polido reluzia, refletindo a determinação e o espírito indomável da AMPA. Reuni todos os membros da AMPA no centro do posto, onde os moribundos sem terra já haviam mostrado sua presença anteriormente. Levantei minha arma e iniciei meu discurso com uma voz firme e resoluta. Bubi. Bubi. Bubi? Cadê eu, caralho? Deixa eu fazer a voz. Versículo 16. Eu sei onde tá, só que eu vou fazer a voz. Companheiros, hoje não é apenas um dia de armas e batalhas. É um dia de resistência, de honra e de nossa luta contínua pela liberdade. Esta arma que vocês veem aqui, o brasão de Bolsonaro, não é apenas uma ferramenta de combate. Ela representa nossa unidade, nossa força e nossa vontade inabalável de proteger nossas terras e nosso povo. Cada peça, cada detalhe foi forjado com um propósito, defender o que é nosso por direito. Olhei ao redor, vendo rostos determinados e olhos fixos em mim, absorvendo cada palavra. Os moribundos sem terra podem superar-nos em número, mas não em espírito. Eles podem ter suas ambições, mas nós temos nossa fé, nossa determinação e nosso líder, Bolsonaro, guiando-nos a cada passo. Hoje marcharemos juntos, lado a lado, com o brasão de Bolsonaro em mãos, e mostraremos a eles que não nos curvaremos ao medo ou à tirania. Que eles saibam que, ao enfrentar um de nós, enfrentam todos nós, e que nossa resistência ecoe por toda a nação, inspirando outros a se levantarem contra a opressão. Encerrando meu discurso, levantei minha arma uma última vez, apontando-a para o horizonte onde se avistavam as terras dos moribundos sem terra. Preparem-se, pois a tempestade bolsonarista está chegando, e não haverá refúgio para aqueles que se opõem à verdadeira vontade do povo. Ele levantou a arma dele pela última vez. Tem alguma coisa errada que vai acontecer. Acabou o capítulo? Sim, acabou. Só tem mais um versículo aqui. Pode pular. Não é tão interessante, não. Eu queria fazer um comentário. Eu tava procurando aqui na Wikipédia do Marcos Polon para ver quem ele é. E ele tem um grupo que ele criou chamado Associação Nacional Movimento Pro Armas. Que ANMA. AMPA, quer dizer. É tipo AMPA, só que com menos palavras. Menos palavras não, menos letras. Não, é a mesma coisa. A sigla do bagulho é AMPA, é literalmente AMPA. Só que o significado da Associação Nacional Movimento Pro Armas. Associação Nacional Movimento Pro Armas. Aí que tá. O nome do bagulho do livro é inspirado no AMPA da vida real. E o Marcos Polon, ele é um dos principais malucos principais ativistas pró-armas no Bostil. E o lema da organização dele não é sobre armas, é sobre liberdade. Tá explicado que ele sabe tanto sobre armas aí. Based. Ou seja, tudo tem um contexto. Por que ele tá falando tanto de arma? Porque ele fala que arma é pra... Por que esse livro é uma propaganda armamentista? Porque o Marcos Polon é armamentista. E nacionalista também, né? Por isso é a propaganda da Taurus. Dentro do Exército Brasileiro, você tem um cargo que é o Cabo Armeiro, que ele é o cara que cuida das armas, das peças. Ele é o cara que faz as armas do Exército. E esse Polon, ele tá me passando muito uma vibe que ele vai ser o personagem das armas dessa série. Então ele vai fazer as armas. Ele já é, cara. Ele construiu. Não, mas eu tô falando que ele... Não, eu tô falando que ele vai fazer as armas dos outros personagens. Então provavelmente ele vai fazer uma arma pro Tarcísio, pro mas Romeu. Aí, pô, pra que o Tarcísio precisa de uma arma, porra? O Tarcísio, o Tarcísio é literalmente um ninja. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Tarcísio, ele tem socos que cortam as coisas. Ele pode fazer luvas especiais pro Tarcísio. Mas o cara faz arma, não luva, porra. Ele faz arma, não luva, porra. Luva é arma, porra. Se eu pegar uma luva, colocar ela na minha mão e dar um soco na cara de alguém, vira uma arma, porra. Meu lápis pode ser uma arma, meu carregador pode ser uma arma.
Sei lá, Pau pô. também. Um pau, pode ser uma arma. Enfiar na tua goela, tu vai ver se todo mundo morre. Bater na tua cara, pode virar uma arma essa porra. Destruiu, cara. Essa foi intancável. Essa mitada foi foda, hein? Essa pode ir pra compilação de mitada do episódio especial, só da compilação de mitadas do bolsonarismo. Liberou o pobre coitado com essa mitada agora. Viu? Pode continuar, Andy. Foi fuzilado. Verbalmente. Vamos lá. Capítulo 6. Sob o estrondo das armas automáticas, a batalha iniciou-se como uma tempestade, com a AMPA avançando implacavelmente contra os moribundos sem terra. O som dos tiros ecoava pelas terras férteis do Mato Grosso, marcando o início da luta pela liberdade. O brasão de Bolsonaro brilhava intensamente nas mãos dos membros da AMPA, uma luz que iluminava a escuridão da opressão. Os moribundos, surpreendidos pela ferocidade do contra-ataque, recuavam desordenadamente. Marcos Polon, erguendo sua arma com determinação, liderou o avanço dos moribundos sem terra. O avanço contra os moribundos sem terra, gritando palavras de encorajamento para os seus companheiros de resistência. Bubi. Pera, pô. 3. 3. Lê aí. Pelas terras do Mato Grosso, pela liberdade, avancemos. Os moribundos desorganizados e em pânico tentavam desesperadamente resistir, mas a superioridade tática e o ímpeto bolsonarista da AMPA eram avassaladores. As terras vibravam sob o embate. À medida que avançávamos, os moribundos sem terra foram forçados a recuar em direção às Minas Gerais, uma derrota que ecoaria como um grito pela liberdade através das terras. Marcos Polon, ao ver a vitória se desenhar, sentiu o orgulho de liderar um grupo tão destemido. As armas retumbavam e o clamor da batalha reverberava pelas colinas e os vales do Mato Grosso. A resistência bolsonarista mostrava sua força, demonstrando que a verdade do povo era mais poderosa do que qualquer tentativa de opressão. Entre a fumaça e o barulho dos tiros, a AMPA continuava seu serviço, não dando quartel aos moribundos sem terra. O brasão de Bolsonaro tornou-se um estandarte de esperança e um símbolo que inspirava cada passo dado naquela luta. Você está percebendo agora que ele está lendo aqui em terceira pessoa e não mais em primeira. Marcos Polon, ao liderar o grupo, percebeu que a vitória naquele momento era mais do que apenas expulsar os invasores. Era a afirmação de que um povo unido poderia resistir a qualquer tentativa de domínio. Os moribundos sem terra, agora encurralados, buscavam desesperadamente uma saída, mas o avanço inabalável da AMPA os forçava cada vez mais na direção das Minas Gerais, longe das terras férteis que tentavam conquistar. Comemorações ecoaram pelos campos após a retirada dos invasores. Marcos Polon, junto à AMPA, celebrava a vitória ciente daquela batalha, ciente de que aquela batalha era apenas uma etapa na luta contínua pela liberdade. As terras, ele tá falando aqui, a gente ganhou. Não, peraí. Eu acho engraçado como ficou um bate e volta, né? Tipo, o Polon mandou MST pra Minas Gerais. O Romeu em Minas Gerais mandou MST de volta. O Polon mandou de volta. Eles estão basicamente fazendo um cerco em Minas Gerais. E caralho, pula pro 14. Pula pro 14. Tá. Entre esses jovens, destaca-se um grupo liderado por Nando o Mouro. Nossa. Meu Deus do céu. É o quê? Eu realmente tô lendo isso. Com ele estavam Momotersei.
cata Guiri. Quem cata Guiri? Jovens corajosos que buscavam refúgio e propósito na resistência bolsonarista chegaram até mim, Marcos Polon, em busca de orientação e liderança. Mano, Momotersei, cara. Momotersei. Tu entendeu, Indiano? Tu entendeu por que é Momotersei? Sim. Mamãe falei. Cara, isso foi de... Cara, isso... Não, é engraçado. Eu tô sem palavras. Não, o cara, ele não escreveu My Mother Say, ele escreveu Momotersei. Ele adaptou pra um nome. Não, é que aí que tá, ia ser mãe falei se fosse Motorsei. Aí botaram o 2MO pra ficar mamãe falei. Momotersei. Como que os americanos falam mamãe? Tipo, mommy? É mommy. É mommy. Então seria. Tinha que ser mommy. Mommy Tersei. Ia ser mommy. Só que ficou Momotersei. Cara, eu acho que Momotersei é 1000 vezes melhor do que Mommy-sei. Eu também acho. Verdade. Isso aí, inevitável. Eu acho também. Novos integrantes, percebi nos olhos deles a chama da determinação. Uma chama queimando não intensamente quanto o brasão de Bolsonaro que eu segurava. Nando, com sua expressão firme, falou em nome do grupo. Quem que vai fazer a voz do Nando? Quem vai ser o Nando? Voz aí. O que se oferece fazer um Nando? Alguém se voluntaria? Eu já Posso ser o outro, Nando? Tem que ser outro aí. O Serov? Mef, não, eu tô fazendo uma coisa aqui. É o Mef mesmo. Vai, Mef. Deixa eu ser o Nando. Vamos lá. Marcos Polon. Ouvimos falar da sua liderança e da vitória sobre os moribundos sem terra. Sei lá, eu tô fazendo qualquer voz aí. Faz um sotaque nordestino forçado. Imitar o Nando Moura. Faz uma voz grossa. O Nando Moura tem uma voz grossa. Mas o capitão tá dando cu pros piratas. Marcos Polon, ouvimos falar da sua liderança e da vitória sobre os moribundos sem terra. Viemos oferecer nossas habilidades e força para fortalecer a resistência. Queremos lutar por uma nação verdadeiramente abençoada. Recebi essas palavras com gratidão, compreendendo a importância de unir forças na batalha contra o lulismo. Momotersei, com sua postura imponente, expressou o desejo de proteger as terras do Mato Grosso da sombra do petismo. Kinkata Giri, com seus olhos cheios de determinação. Ai, cheio não tá. Ai, mentiu. Os olhos do Kinkata não tá cheio. O cara mandou essa, cara. Meu Deus do céu. Ressaltou. Aí pode pular pro capítulo 7. Pode pular? Caralho, tudo isso. É porque é só ele falando, eles viraram nossos amigos, fingiram ser nossos amigos, pipipipopopó. Você vai estar sabendo dos spoilers, hein, cara. É porque eu li agora enquanto você estava rindo. Sabe uma coisa que tá me preocupando muito? É que eles estão forçando muitos esforços de proteção no Mato Grosso. E os outros estados? Não, tu não acabou de ver que eles tacaram MST pra Minas Gerais, João? Por isso que o Romeu Zema enfrentou 3 ataques do MST. Porque o Polon mandou todo mundo do MST pra lá, cara. Ah, é verdade. Aí que tá, quem fudeu a vida do Romeu foi o Polon, cara. E também tem uma outra coisa, pelo visto nesse universo, Minas Gerais faz fronteira embaixo do Mato Grosso, então pelo visto não existe Mato Grosso do Sul nesse universo, é unificado. Vamos lá. Eu acho. 7. Não, porra, aí tu bostejou. Porque o que pode estar acontecendo? Ó, Marcos Polon tá com o MST pra fora de Mato Grosso. O MST passou por Brasília e foi pra Minas Gerais. Por isso que o Nicolas diz que a vila dele é invadida. Ah, é verdade. Verdade. Interessante. Vamos lá. Ou seja, geograficamente o livro faz todo sentido.
Capítulo 7. No silêncio da noite, sob a luz da lua, reuni o grupo de jovens liderados por Nando Mouro para compartilhar os mistérios e ensinamentos do bolsonarismo esotérico. Contudo, mal sabia eu que essa conversa se transformaria em um desafio para alicerçar a fé desses jovens. Vai, ô Marcos Polão. Ah, tá ok. Jovens, o bolsonarismo esotérico é mais do que uma ideologia política. É uma busca pela verdade, uma conexão espiritual com os pilares divinos que sustentam nossa nação abençoada. Expliquei, segurando o brasão de Bolsonaro como símbolo de nossa crença. Contudo, o olhar cético no rosto dos jovens era evidente. Momó Tercei, com sua visão ponderada, foi a primeira a questionar. Caralho, A foi primeira. a primeira. Meu Deus do céu. Plot twist. Xiii, parece que Momó Terceiro vai ter que ter uma voz de mulher, hein? Mano, aquela foto. Quem vai ser aí? Quem faz voz de mulher aí, bom? Quem faz voz de A mulher? gente tinha falado no último episódio que era bom você estar naquela cal pra fazer a voz da Marina Silva, porque você tem voz de mulher, aí você podia fazer a voz dela. Faz a voz Já sou um personagem, tem que ser outra pessoa agora. Não, faz a voz da Mamó Terceira aí. Dá uma moda, eu sei. Deixa eu ver. Marcos Paulão, como podemos confiar nesses ensinamentos? Tantas ideologias e crenças divergentes. Chapolin Colorado. Não. Chapolin Colorado. O Bubi, ele tentou fazer a voz da Mamó Terceira, mas ficou igual a Marina Silva. Idêntica. Eu fiz isso, na verdade. Deixa eu fazer a Momó Terceiro. Ah, não, já fez, né? Ah, então deixa quieto. Tá, vamos lá. Kim Kataguiri, demonstrando inquietação, acrescentou. E se o bolsonarismo esotérico não, for pô, apenas já é o narrador, porra. O cara quer ser o narrador e tem todas as vozes. Ah, faz você então. Eu? E se bolsonarismo esotérico for apenas como que podemos certeza de que é verdade? Ting ling ling chong. Tá escrito. O que eu faço? Vamos lá. O Mouro, líder do grupo, ergueu a mão, indicando que havia algo a dizer. Marcos Polon, respeitamos a sua liderança, mas precisamos de mais do que palavras para acreditar. Há algo tangível que possa nos mostrar. Eu sou terrível fazendo voz, cara. Vocês lembram que no Atos de Tarcísio tava falando que existia um grupo dissidente que eram apoiadores de Bolsonaro, mas que não eram ligados ao Enéas, que era o MBL? Não, falou merda aí, falou merda pra caralho. Eu acho que é aqui que ele é fundado. Não, falou merda. O MBL, ele aparece no Evangelho de Nicolas, e quem vê é o Nicolas, ele vê assim no jornal um grupo que seria de direita, mas não era apoiador do Bolsonaro. Aí o Nicolas, ele fala, como que pode surgir um grupo, oposição ao lulismo, que não é a favor do Bolsonaro? Por que o lulismo permite ter um grupo desses? Falou merda aí, tá confundindo as bolas. Beleza, você pode ler aí que eu vou colocar meu celular pra carregar, por favor? Quem que tava lendo sem ser eu? Era o Serov, né? O Serov... É que eu tô fazendo uma bruxaria aqui, tá ligado? Tá, então, pra pegar o Wi-Fi? Não, é outra coisa que vocês vão ver quando eu completar aqui. Alguém... Apolo, quer ler, Apolo? Você tem certeza que você vai chamar o Apolo pra ler? Eu quero ver. Não, não é possível, querido. Deixa, lê, Apolo, lê, Eu já Apolo. tô fazendo duas vozes aqui. O Uber já tá fazendo... Lê aí, Apolo, lê um pouco também. É incrível como que você é um vagabundo, Speedwalk. Página. Eu tô pedindo uma coisa, ô seu pedaço de... Página... Parou por quê? Página 24. 24. Primeira frase, o meio termo aí.
apenas com palavras? Não, percebi que para esses jovens... Não. Percebi que para esses jovens a fé não se estabeleceria. Apenas com palavras precisavam de algo que transcendessem o discurso. Algo que concentrasse diretamente com os próprios princípios do bolsonarismo esotérico. Bolsonarismo esotérico. Bolsonarismo esotérico. Tá bom, eu falei bolsonarismo esotérico, não falei bononarismo esotérico. Se fuder. Está multas. Continua, Paulo. Até tu errar. Compreendendo o desafio, decidi conduzi-los a uma jornada espiritual. Propus que cada um deles realizasse uma meditação profunda, buscando a conexão com os pilares divinos. Vai lá, o Marcos Paulo. Pois é. A resposta está dentro de vocês. Com os pilares divinos. Não, disse. Não, desculpa, eu tô ficando doido aqui. Disse. Encorajando-se a encontrar a verdade por si mesmos. Enquanto isso, o grupo se entregava-se à meditação e permanecia em silêncio, observando a busca anterior de cada um. Sabia que a fé guiar não é Porra, é que tô longe do computador, tá foda aqui. Tá, volta aí. Sai daí, ô analfabeto. 8. Xingando e metendo louco. Sai daí, analfabeto, cara lendo. 8. 8, surdo. Enquanto o grupo se entregava à meditação, eu permanecia em silêncio, observando a busca interior de cada um. Sabia que a fé genuína não nascia apenas da aceitação, mas da experiência pessoal e da conexão espiritual. Após um período de reflexão, os jovens compartilharam suas experiências. Momorersei mencionou ter sentido uma presença reconfortante, enquanto Kim Kataguiri descreveu uma sensação de paz interior. O Mouro, por sua vez, expressou uma visão simbólica que o tocava profundamente. Marcos Polon, não compreendemos completamente, mas algo aconteceu durante a meditação. Uma energia, uma luz. Talvez haja mais nessa jornada espiritual do que inicialmente pensávamos. Admitiu o Mouro. Aquelas palavras foram um alívio para mim. A semente da fé havia sido plantada nos corações daqueles jovens, e mesmo que pequena, germinaria com o tempo. Pode pular pro 13, Certo. Na manhã seguinte, trouxe consigo a luz do sol, mas também a revelação das conclusões dos jovens sobre o bolsonarismo esotérico. Ao ser despertado por eles, percebi que algo havia mudado na atmosfera do acampamento. É o Nando Moura que fala agora. Marcos Polon, precisamos falar. Disse Nando, o Mouro, com um olhar sério. Atrás dele, Momorersei e Kim Kataguiri mantinham expressões decididas. Intrigado, sentei-me e os escutei atentamente. Chegamos a uma conclusão, e ela não pode ser fácil de aceitar. Bolsonaro não é o Messias que esperamos, afirmou Momorersei com sinceridade. Um frio percorreu minha espinha ao ouvir aquelas palavras. O que estão dizendo? Faz a voz? Sou eu, né? Foi mal. Foi mal. O que estão dizendo? Bolsonaro é a figura central do bolsonarismo esotérico, o guia espiritual da nossa nação abençoada. Respondi, resistindo à ideia de que a crença que carregava pudesse ser questionada. Kim Kataguiri acrescentou. Quem que é o Kim? Eu sou o Kim Kataguiri. Você, cara. Você. Estamos advertindo vocês, Marcos Polon. Essa devoção cega ao bolsonarismo pode levar a caminhos obscuros. Pastel de cachorro. Precisamos questionar. Precisamos questionar Ting Ling e explorar outras perspectivas. Ting Chong.
Pastel de cachorro. Não é isso que o japonês fala, chinês? Não. Pra ficar melhor, só faltou o Chris soltar no meio da frase. Não, vai derrubar o canal, Não, mal começou, já vai cair tão cedo. Continue. Com um tom firme, prosseguiu. Se continuar nesse caminho, pode perder a confiança do grupo. Estamos dispostos a seguir a verdade, mesmo que isso signifique abandonar o bolsonarismo. Aquelas palavras ecoaram como trovões em minha mente. Uma mistura de raiva e descrença crescia dentro de mim. Como podiam questionar algo tão sagrado quanto o bolsonarismo esotérico? Em um acesso de raiva, exclamei: Vocês estão cegos! Bolsonaro é a luz que guia nossos passos, e o bolsonarismo esotérico é a verdadeira senda. Recusarei qualquer ideia contrária. Os jovens trocaram olhares, demonstrando pesar. Compreendi que a brecha entre nós havia se alargado. O que iria seguir, só o tempo poderia revelar. Tá bem alargado, tipo o cu do Chris. De graça. Mano, é por isso Enquanto que a o gente demora sol se 2 erguia horas no pra ler. horizonte, as sombras do questionamento e da incerteza pairavam sobre o acampamento. O bolsonarismo esotérico enfrentava Pode pular. crucial. Cala a boca! E eu me via diante de um desafio que ameaçava abalar minhas convicções mais profundas. Agora sim, capítulo 8. Não vamos comentar, não. Pergunta a opinião de cada Tem bastante membro. coisa pra falar aqui. Mano, o que Primeiramente, já não falando cala a boca agora. O que você tinha falado sobre a traição dos membros do MBL, eu fiquei meio incrédulo quando você falou, porque eu tava achando de verdade que eles iam ser aliados, porque geralmente nesses livros, quando o protagonista se encontra com alguma pessoa que não é lulista, geralmente essa pessoa vira um aliado dele. Geralmente não é o caso, como aconteceu no Enéas e o Tarcísio, mas geralmente essa é a regra. Mas não é comum a gente ver traição nesses livros. E aqui aconteceu uma traição. E pelo visto as coisas vão começar a ficar tensas aqui a partir de agora. Tipo, bem tensas mesmo. Pergunta a opinião de cada membro do culto. Certo. Apolo, você tá calado até agora. Ainda bem. Mas eu vou permitir que você fale pra falar o que você achou. Eu só percebi que os caras são literalmente os ateus do bolsonarismo esotérico. Não, aí que tá. Os caras querem uma nação abençoada sem o Bolsonaro, aí não tem como, cara. Verdade. O próximo aí a comentar. Mef, o que você achou? Você que tá fazendo a voz do Namora. Eu admito que eu fiquei envergonhado na hora que eu li aquela fala dizendo de abandonar o bolsonarismo. Eu senti uma coisa amarga dentro de mim quando eu li aquilo. Eu estou em choque como eles podem ser tão cegos e tão alienados ao ponto de cometer uma traição dessas. Eu estou indignado. Perfeito. Perfeita sua observação. Todos nós estamos, na verdade. Serov, o que você achou? Olha, cara, eu tô indignado com o que aconteceu aqui, né? Fala a mesma coisa. Tentando tirar o Bolsonaro do bolsonarismo esotérico, né, cara? Que é muito triste, mas uma última coisa aqui, próximo, olha aí no grupo aí, ó. Caralho, você fez a arma. Super bem. Até que as aulas do Polão valeu a pena. Eu peço que foi a coisa mais amaldiçoada que eu já fiz, cara. Abençoado, quero dizer. Faltou o brasão do Bolsonaro na arma. Pô, eu esqueci, velho. Vou fazer a versão 2, então. Caraca, mas tipo, cara, essa arma seria possível? Olha, cara, é uma... Olha,
Olha, é uma culatra de um fuzil de assalto, uma guarda-mão de uma escopeta, um cano de uma carabina e um... Eu esqueci o nome disso aqui. Mano, Uma parte de sabe trás o de que é uma pior? submetralhadora, cara. Então, sei lá. Vai que dá, né? Mano, esse Tu tem que cano, ter uma esse força do cano, com caralho certeza pra deve ser segurar isso daí. pesado pra caralho, velho. Olha Esse o cano deve olha o tamanho do guarda-mão, cara. Eu tenho certeza que o Marcos Polon, ele é bombado. Porque não é possível. Olha o tamanho desse guarda-mão que ele usa pra segurar o bagulho do calibre. Puta que pariu, imaginando. Caralho, não tem nem, tipo, pelo tamanho do cano, era pra ser uma arma de 2 mãos, mas não, é de uma mão só, cara. Pô. Se Vira um foda. vídeo dos caras fazendo aí a Agora- apreensão de arma modificada. Aí tem que Agora fazer. indo pro nosso iniciado. Algum BR tem Bubi, que o fazer um você acha vídeo desse chamando. capítulo? Fazer um vídeo sobre o quê? É, eu que ia você achou terminar desse de falar, só que o indiano me atrapalhou de novo, ó. Eu ia falar, algum BR tem que fazer algum vídeo montando essa arma na vida real. Era isso, agora pode falar, pô. Ah, tá, isso aqui. Tá Você bom, interrompeu quando... o Bubi pra falar uma coisa inútil. Puta que pariu. Caralho, bom, então depois dessa... Nem vou mais falar o que eu tinha em mente. Tá Teria vendo? que Falou pensar que o Bulb no ia falar comentário inútil. aí. Tá vendo? O indiano Não, eu tenho estragou a toda a solução vibe pra do isso. Você Bulb. quer levar um mute aqui na cal ao vivo? Que isso, cara? Mas o cara. Porque Ele vai levar na um monte frente de dos ouvintes vai ficar feio. Na frente dos ouvintes vai ficar feio. Melhor ficar Opina aí, quietinho aí. Bulb. Opina aí, Bulb, Termina pra aí, ele não. Eu acho que o indiano tá abusando dos poderes de ditador dele aqui. Eu Ele sou faz ditador isso mesmo, direto. foda-se. STF. No jogo de Moraes. Tá, mas o que você achou, Bubi, desse capítulo? Ah, tá. Bom, pra falar a verdade, depois que o Mamada Sei foi introduzido, eu fiquei tão incrédulo que eu meio que parei de acompanhar o negócio. Não, beleza. Depois que ele vai fazer a voz, ele para de acompanhar. Beleza, beleza. Não, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando a gente falando pra cacete aqui e o Bubi que nem um autista olhando pra tela do computador dele branco, sem entender nada. Não fala assim do Bulb não, cara. Se dedicando aí, ficar se dedicando, fazendo 2 papéis, entendeu? Uma coisa Eu não tô. cara. Não, na verdade eu tô elogiando ele. O cara, ele tá se dedicando bastante aqui pra gente. E eu nunca xinguei ele. Quem falou que eu xinguei tá mentindo. Ainda bem. É teu gato aí, ô Christopher? Ah, meu cachorro chegou aqui do lado, começou a tossir e foi embora. Depois fazer o. Deu pra ouvir no microfone? Parece que você tá fazendo um Não. 69. Parece que é o bagulho de falar de pau entrou na tua mente, né? A arma aí entrou na tua mente. Né? Foi pela boca, passou pela garganta, chegou na cabeça. Mano, que assunto imundo é esse no meio do culto, gente? É o indiano vocês estão percebendo que eu tô tentando manter a ordem aqui e pros caras eu sou um ditador, né? Ah, fazer o quê? Continua, indiano. Capítulo 8. Percebendo a distância que se formava entre nós, decidi me encontrar com o grupo de jovens para tentar restaurar a harmonia que outrora compartilhávamos. Entretanto, ao chegar no local onde se reuniram, deparei-me com uma cena inesperada. O acampamento estava agitado e pude perceber que os jovens já estavam se preparando para partir. Seus olhares sérios indicavam uma determinação inabalável. Nando o Mouro me notou se aproximando e veio ao meu encontro. Marcos Polon, entendemos que a diferença entre nós são profundas demais. Decidimos buscar uma nação mais livre, um lugar que chamaremos de Brasil e não de nação abençoada. Nossa, que blasfêmia, cara. Explicou Nando, mantendo a firmeza em suas palavras. O impacto da revelação reverberou o meu ser, e uma sensação de desamparo tomou conta de mim. Engasgou? Essa é uma fome. Vai, faz aí o Google. Tá, ok. Como podem fazer isso?
O bolsonarismo esotérico é a verdadeira senda, a luz que guia nossos passos. Protestei, tentando conter a minha crescente raiva. Momorarsei, com calma, respondeu. Max Polon, sua devoção é intensa, mas precisamos questionar. Buscar a verdade em outros lugares. O Brasil pode ser essa terra promissora. No ápice da frustração, ergui minha arma, apontando para os jovens, que por sua vez fizeram o mesmo gesto de forma decisiva. Estavam em um impasse tenso, onde as armas simbolizavam a divisão que se estabelecia entre nós. As palavras que ecoavam no meu interior, clamando pela lealdade ao bolsonarismo, entravam em conflito com a rivalidade dos meus olhos. O sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a cena tensa. O futuro do bolsonarismo esotérico, assim como o meu próprio destino, encontrava-se suspenso na balança do questionamento e da dissidência. Com um olhar determinado, busquei acalmar a situação. Companheiros, a raiva e a discórdia apenas nos enfraquecerão. Precisamos encontrar um terreno comum, uma compreensão mútua. No entanto, antes que pudessem continuar, Momorarsei interrompeu, sua voz carregada de desdém. Você fala de compreensão, mas tudo que vejo é um homem cego pela devoção. Nós não queremos mais fazer parte deste culto. O bolsonarismo não é o único caminho. Cada palavra proferida por Momorarsei era como uma flecha penetrando profundamente meu peito. A atmosfera era tensa, carregada de tensão e desespero. As ofensas dos jovens cortavam como lâminas afiadas, e eu sentia minha paciência se esgotar. Em um momento de desespero e tentando afirmar a minha autoridade, declarei com firmeza. Se insistirem em ficar, saibam que estarão desafiando não apenas a mim, mas a todo o bolsonarismo esotérico. Estarão colocando suas vidas em risco. Os jovens, longe de se intimidarem, mantiveram suas posturas desafiadoras. Nando, com sua postura imponente, respondeu. Não tememos suas ameaças, Marcos Polon. Se é guerra que quer, é guerra que terá. Pula por 16, pula por 16. Como resposta, proferi uma salva de disparos. O estampido dos tiros ecoou pelo ambiente, cada disparo ressoando como um sinal de nossa ruptura iminente. A terra sob meus pés vibrava com a intensidade do momento, e os jovens, tomados pelo pânico, corriam em todas as direções, buscando abrigo na fúria súbita que se abateu sobre eles. Ting-ling-ling, chong, não entende, Marcos Polon, ting-ling. Gritou Kim Kataguiri. Gritou Kim Kataguiri, sua voz carregada de medo e incredulidade. Você selou sua ruína e reenviar coronavírus para o Brasil. Tá escrito, tá? Eu acabei de ler aqui, ó. Tô lendo aqui, cara. Tá literalmente escrito isso, Apolo. Pode continuar ainda. Acho que não é só aquela página virar Lost Media. Né, que é isso, mano. Pode continuar, Indiana. Outro quer que eu continue. Não, pelo amor de Deus, não. Você esqueceu aqui de ler a segunda parte, pô. O bolsonarismo esotérico. Não, essa parte não existe, é Lost Media. Ah, mesmo, esqueci. Ah, deu que você me lembrou. Enquanto observava os jovens se afastando em meio à escuridão crescente, uma mistura tumultuada de emoções tomava conta de mim. A tristeza pela ruptura era avassaladora, mas com uma sensação de alívio também se insinuava em meu coração. Talvez fosse melhor assim, talvez fosse o destino. No silêncio que se seguiu, o peso da solidão me fez sentir. As sombras da noite pareciam mais densas, envolvendo-me em um manto de introspecção.
refletindo sobre os eventos que se desenrolaram. Uma verdade se tornara clara. A jornada do bolsonarismo esotérico estava apenas começando, e seu caminho seria trilhado com determinação, apesar dos desafios e das traições. Pode pular pro 9, pode pular pro 9. Cara, o que foi isso, hein, cara? O que foi esse capítulo? Não, Aí, na moral, vocês estavam cada percebendo vez que mais quando eu tava triste. lendo o segundo versículo desse capítulo, eu comecei a ameaçar uma risada? É porque quando o Polon falou que ele tinha chegado no acampamento e viu uma cena perturbadora, eu achei que ele ia começar a falar que o Momoransi estava sendo enrabado pelo Nando Moura. É o Eu imagino o Bully fazendo gemido com uma Motor 100 enquanto o Mef fala. Imaginar isso. Calma. Calma aí, pessoal. Mas sinceramente, que capítulo bom, cara. Cara, Eu gostei bom, da cara. parte que que ameaça de lançar o coronavírus no Brasil, cara. Muito massa. a parte mais basic. Não, mas uma coisa que eu não tanco é, se o Marcos Polon viu que esses caras iam ser futuramente uma ameaça pra ele, por que ele não matou eles diretamente? Mas ele Porque meteu ele é bala piedoso. nele. Não, Ele meteu bala Não, nele. ele meteu bala, mas pelo que deu a entender, as balas, tipo, ele atirou no céu, atirou Meu celular perto deles. descarregou. Não. Capítulo 9. Ao acordar, a notícia estampada nas páginas do jornal ecoou como um trovão em meus ouvidos, agitando a raiva que fervia meu peito. Os jovens, outrora membros da AMPA, haviam se unido sob uma nova bandeira, proclamando o nascimento do movimento pelo Brasil livre, o infame MBL. A fúria queimava meus olhos, enquanto eu lia sobre os discursos inflamados e as promessas vazias proferidas pelo MBL. Era como se tivessem roubado o manto do bolsonarismo esotérico, distorcendo-o para atender às suas próprias agendas. Decidi que era hora de confrontar os jovens traidores, impedindo que propagassem suas mentiras e minassem os alicerces do verdadeiro bolsonarismo. Alguém pode ler aí, por favor? Parou que parte aí. Mano, eu fechei o PDF sem querer e não tô conseguindo abrir de novo. Eu aperto e Parou não acontece nada. Para em que versículo aqui do capítulo 9, hein? Ué. Alô, indiano? Meu celular virou uma Pior que eu também não sei qual versículo que é. Agora acabou, eu acho. O cara decide sumir do nada também. It's over. Você sabe digitar, Paulo? Pelo amor de Deus. Consegui abrir. Assim. É o capítulo 9, gente. Qual é o capítulo? 9. É o 9. É o 9. Eu voltei. Porra, bando de inútil do Já caralho. entendemos que você voltou. Inútil uma ofa. Decidi que era hora de confrontar os jovens traidores, impedindo que propagassem suas mentiras e minassem os alicerces do verdadeiro bolsonarismo. Parti em retirada, determinado a enfrentá-los e desmascarar sua hipocrisia diante dos fiéis seguidores da nação abençoada. O caminho à frente estava cheio de incertezas, mas minha convicção permanecia inabalável. O bolsonarismo esotérico não seria distorcido, não seria corrompido por aqueles que se desviaram do caminho do verdadeiro propósito. Ao alcançar o local onde os jovens se reuniram para disseminar suas ideias enganosas, senti uma energia tensa no ar. O embate iminente seria crucial para perseverar na integridade do bolsonarismo e resgatar a integridade daqueles que haviam sido iludidos pelo MBL. Erguendo minha arma com determinação, preparei-me para confrontar aqueles que ousaram desafiar o verdadeiro caminho. A batalha pela alma da nação abençoada estava prestes a se intensificar, e eu, Marcos Polon, estava disposto a lutar até o último suspiro para defender as ideias que defendia com devoção. Ao chegar no local, o estrondo do chute ecoou pelo edifício do MBL.
anunciando minha entrada abrupta. Ao adentrar, deparei-me com uma cena que fez o meu sangue ferver. O líder do MBL apertava a mão do comandante de uma das milícias do lulismo, o PSOL. Meu Deus do céu. A traição estava consumada, e uma sensação de traição e descrença se apossou diante de mim. Naquele recinto sinistro, Guilherme Boulos, arauto dos moribundos sem terra, erguia-se como uma sombra ameaçadora. Os jovens que um dia juraram lealdade ao bolsonarismo, agora se aliviavam ao inimigo declarado, revelando a verdadeira natureza de seus propósitos. O líder do MBL tentou articular palavras de defesa, justificando sua aliança com o lulismo como um meio de alcançar uma suposta liberdade. Contudo, suas desculpas caíram por terra aos meus ouvidos. Fitei Boulos nos olhos, sentindo uma mistura de desgosto e incredulidade. Aqueles que um dia compartilharam da mesma visão, agora se curvavam perante o próprio inimigo que juraram combater. A decisão estava tomada em meu coração. Mesmo que doa, era chegada a hora de confrontar os traidores, de revelar a verdade sobre a aliança clandestina entre o MBL e o lulismo. Meu caminho estava traçado, e eu, Marcos Polon, não recuaria diante da missão de perseverar a verdadeira essência do bolsonarismo esotérico. No limiar do confronto iminente, uma certeza ecoava em minha mente. A batalha pela alma da nação abençoada estava longe de ser encerrada. O bolsonarismo esotérico resistiria e os traidores enfrentariam as consequências de suas escolhas. O rugido da metralhadora irrompeu o silêncio tenso do edifício, um som ensurdecedor que anunciava a ira de Marcos Polon. A primeira rajada de tiros cortou o ar, iluminando a sala com clarões rápidos e brilhantes. Os traidores, pegos de surpresa, mal tiveram tempo para reagir. O líder do MBL, com olhos arregalados de choque, tentou se esquivar, mas os projetos encontraram seu alvo, fazendo-o cair com um grito abafado. O líder da milícia do PSOL, ao lado dele, foi pego pelas balas que o atingiram com precisão, derrubando-o sobre a mesa onde momentos antes celebrava sua aliança. Guilherme Boulos, com sua postura sempre ativa, tentou alcançar a saída, mas a cadência dos tiros parecia seguir seus movimentos. O terror se refletia em seus olhos, antes tão confiantes, agora cheios de pavor. Cada disparo de Polon fazia aumentar a intensidade da cena, criando uma tapeçaria de caos e destruição. Os estilhaços de vidro nas janelas quebradas espalharam-se pelo chão, misturando-se ao som contínuo da metralhadora. Documentos e papéis voavam pelo ar, como folhas mortas levadas por um vendaval. O cheiro de pólvora e o aroma metálico do sangue misturavam-se, criando uma atmosfera quase palpável de guerra. Os segundos pareciam horas, e o massacre só terminou quando o último cartucho foi disparado. O silêncio subsequente foi quase mais perturbador que o próprio tiroteio, marcado o fim do abrupto da traição e da determinação implacável de Polon em preservar a verdadeira essência do bolsonarismo esotérico. No centro da sala, os corpos dos traidores jaziam como testemunhas mudas de uma aliança rompida. Marcos Polon, respirando com dificuldade, baixou a arma, seu olhar fixo e determinado refletindo na resolução de um guerreiro que não hesitaria em proteger a causa a qualquer custo. Caralho! Pick Fiction. É brutal. Eu tô um pouco decepcionado, né? Porque eu pensava que o pessoal do MBL ia ser, sei lá, iam dar uns vilões mais fodas aí, né? Mas. Eu também morreram tava aí. pensando nisso. Eu achei que o Rin Kataguiri ia puxar uma katana do nada e ia começar a lutar contra ele. Porra, vocês ignoraram. Katana Guiri.
Vocês ignoraram completamente o final, porra. Vocês não perceberam. Pô, o Polon matou todo mundo e o Lula foi lá e reviveu todo mundo, cara. Caralho. Pô, essa aí. Vocês não perceberam isso, não? Aí, na moral, vocês são muito nerdão. Vocês são muito lerdão, cara. O Paulão chegou lá, viu o MBL fazendo pacto com o PSOL, matou todo mundo. Quando ele sai do prédio, a nuvem vai lá em volta do prédio e rejuvenesce tudo volta ao normal. E o Paulão, ele fica, caralho, eu acabei de matar os caras, tô todo cheio de sangue, mas os caras voltaram à vida, todo mundo voltou à vida, amigo, o prédio está de volta. Você tá lendo o capítulo 10 antes da gente? A gente terminou o capítulo 9, cara, não o capítulo 10. Você deu spoiler pra gente, seu arrombado. É o que dá não perguntar que capítulo a gente tá, né? É por causa Calma. Finge que a gente não sabia disso. Vamos fingir que a gente não sabia disso. Eu colo na edição. Deixa eu me defender. Meu celular descarregou. Eu li o resto e achei que vocês já tinham lido. Eu pensei que vocês já estavam discutindo o final do livro. Não, cara, não. Puta que pariu. Meus parabéns, Cris. Meus parabéns. Mutar algumas pessoas. Não, mas tem que concordar com o indiano. Mas aí, ô Cris, como aqui a gente tá no meio do culto do Bolsonaro, né, cara? Eu te perdoo aqui, cara. Perdoado. Vamos pra minha parte. Tá, vamos lá. Capítulo 10. Saí do edifício, meu corpo ainda pulsando com a adrenalina da carnificina que acabara de acontecer. O sangue dos traidores tingia minha roupa, um testemunho macabro da justiça bolsonarista sendo feita. No entanto, quando olhei para trás, uma visão assombrosa me paralisou. Uma fumaça negra, densa e sinistra começou a envolver o edifício, ocultando-o completamente de minha visão. Meus olhos se arregalaram diante da manifestação sobrenatural diante de mim. A cada segundo que passava, a fumaça parecia intensificar-se, como se o próprio ambiente estivesse sendo corrompido por forças além da compreensão humana. E então, tão abruptamente quanto começou, a fumaça se dissipou. Meus olhos encontraram novamente o edifício, mas algo estava errado. O prédio permanecia intacto, como se a fumaça nunca tivesse existido. As janelas, antes estilhaçadas, agora estavam íntegras, e a estrutura parecia imune ao caos que se desencadeou em seu interior. Uma sensação de perplexidade tomou conta de mim. A realidade parecia ter sido distorcida diante de meus olhos, desafiando a lógica e a coerência dos traidores. Não, foi mal. Desafiando a lógica e a coerência. Os traidores, aparentemente abatidos pela minha fúria de retaliação, agora estavam de volta, ilesos, como se a morte tivesse decidido poupar-lhes. Decidi que era hora de partir. Aquela manifestação inexplicável não podia ser ignorada, e sabia que algo muito além de minha compreensão estava em jogo. O Mato Grosso chamava por mim, um refúgio familiar, onde poderia me preparar para os desafios que estavam por vir. O próximo ataque precisava ser meticulosamente planejado, pois agora, além dos perigos do lulismo, eu tinha que enfrentar forças que desafiavam as leis da natureza. Fim do livro. Caralho. Porra! Livro bom, cara. Não tão bom quanto o anterior, mas foi bom, cara. Pelo menos eu achei. Eu vou ser sincero, cara. Na minha opinião, não foi tão bom quanto o anterior, mas esse aqui tá excelente. Vamos fazer aqui a ordem pra não ficar todo mundo falando em cima um do outro. Apolo, melhor. O que você achou do Evangelho de Polon? Cara, sinceramente, é um dos livros que não vou falar que é bom, ruim. É mediano, mas não foi tão. Eu gostei da história, mas comparando com os outros, eu acho que é insuperável ainda. Enfim, eu só gostei que ele só introduziu os personagens do MBL da história e os nomes intancáveis. Amor. Mas a minha nota, sinceramente, seria um pouco de 8. Um pouco de 8. Certo.
Pera aí, então tu acha que esse livro é igual ao livro do Romeu? Porque tu deu 8 pro livro do O Romeu. Romeu, pra mim, ele é um pouco baixo, mas ele é tipo mediano. Não é ruim nem bom. Sinceramente. Certo, certo. Chris, o que você achou desse episódio, desse livro? Tem guerra, tem característica específica do personagem. Tu vê que o personagem ele não é só mais um, ele tem o bagulho dele de ser especialista em arma e tudo que ele faz é relacionado à arma. Tem a apresentação de novo personagem, evoluiu na história, diferente do Evangelho de Romeu. Pra mim, o que faltou foi mais duelo. 9. Certo. Serov, o que você achou? Cara, como eu falei, pô, eu não foi tão bom quanto o anterior. Eu acho que o livro anterior vai ser uma coisa que o autor não vai conseguir bater, né, com esses livros, que é uma coisa muito bom. Mas esse Evangelho do Polon aqui, achei legal, cara. Não foi tudo isso, mas foi legal, então. Essa nota 6.5 aí. Caralho, 6.5? 6.5, viado. Não, um 7 aí, por causa das diferenças das armas aí, porque também porque me deu a oportunidade de montar o fuzil do Bolsonaro, né, cara? Tu tem noção que a nota mais baixa que a gente deu até agora foi 8. Você tem A nota noção mais baixa que a gente deu até agora foi 8. O Evangelho do Romeu Foi 8? tirou um 8 e esse aqui tirou um 7. Ou seja, esse aqui 8.1 então. 8.1, só pra ficar em cima do Romeu. 8.1. Caralho, velho. Na moral, beleza. Melhor que o do Romeu, aí, ó, pelo menos. Meu Deus do céu, cara. Tá, vamos lá. Matthew, o que você achou? Cara, a minha opinião é mais incomum. Porque a maioria das pessoas está falando que esse livro não foi tão bom. Pera, estão me ouvindo? Tamo. Sim. Ah, sim. Então, a maioria das pessoas está falando que esse livro não foi tão bom. Mas na minha opinião foi sim. Eu tava achando meio maçante no começo, eles falando tão detalhadamente de arma, porque eu não sou desse mundo, eu não entendo muito de armas. Porém, quando foi começando a aparecer lá os personagens do MBL, os caras lá, a Momother Sei, o Kim Kataguiri e o Nando, o Mouro. Aí depois foi dando toda aquela bagulho lá, a traição, aí o cara lá ficando puto, metralhando todo mundo. Cara, eu achei isso fabuloso. Genial, uma delícia. Todo tipo de coisa que eu quero ler numa história. Pra mim, esse foi excelente, mano. Eu dou 9,5. Perfeito. Bubi, o que você achou desse livro? Olha, eu não posso comparar com os outros, né, que eu não li, mas eu gostei como a história evoluiu para um negócio cada vez mais absurdo, por causa dos personagens que introduziu. Eu acho que eu dou um 7. Certo. Agora falar sobre a minha opinião sobre esse livro. E o Olha, Apolo? algumas pessoas estavam falando que o Apolo já falou. Ah, quero ouvir de novo. É, Não, o brincadeira, tô brincando. desatento. Depois de ver o vídeo, caralho. Tô Você vê brincando. como o cara. Você vê Não, como o tô cara é brincando só desatento, pra ele provocar. não Eu tô presta brincando atenção. só pra provocar um indiano. Eu tô Vai brincando só pra brincar. provocar um indiano. Depois de ter dado spoiler pra gente também, né? Ah, eu vou dar spoiler do final. O Bolsonaro tá aí, ó. Ele é Deus. Vai, Indiano, Tá bom. explica aí. Agora eu vou falar sobre o que eu achei desse livro. Algumas pessoas aqui estavam falando que o livro anterior a esse era melhor. Eu pessoalmente discordo. Eu achei que esse aqui é melhor do que o anterior, tá? Eu falei mesmo. Achei que esse é melhor porque ele teve cara, assim, teve tanta coisa nesse negócio. Primeiro, o cara falando excessivamente sobre arma, que por mais que seja uma coisa meio maçante, eu me diverti muito lendo, porque o cara não parava de falar sobre arma em nenhum momento. Eu achei meio maçante no começo por causa disso, mas logo depois teve a invasão àquele centro de armas petista que eu achei massa. Depois disso teve a traição. A gente viu como que foi formado o MBL, a gente teve aprofundamento nisso, porque a gente não sabia qual que era a história do MBL. Antes disso, a gente não sabia, a gente só sabia que eles eram
um grupo de pessoas que eram a favor do... que eram de direita, mas que eram contra o Lula. A gente não tinha um aprofundamento maior neles. E aqui a gente soube a origem deles. E, cara, esse final, por mais que eu quisesse que tivesse uma batalha épica entre todo mundo, que tivesse lá o Ken Kataguiri tirasse uma katana e começasse a lutar contra ele, pra mim, esse final foi perfeito, cara, porque o cara, de raiva, de tanto ódio que ele tava sentindo no coração dele, ele fuzilou todo mundo, até não restar o último cartucho, só pra no final o Lula chegar e ressuscitar todo mundo. O que isso mostra? Isso mostra que, por mais que o Polon tenha uma força extrema dentro dele, uma força de vontade extrema, ele não tem força contra aquilo que é espiritual. Ele poderia matar eles 300 vezes, que o Lula ia reviver eles 300 vezes também. Então, assim, eu achei esse livro excelente, simplesmente excelente, e pra mim é um 10. Eu dou um 10 pra ele. Excelente observação, cara. Também ele manda o MST pra Minas Gerais e depois o Romeu manda de novo. Não, isso também, ele também explica a história do MST, se eu vou parar pra ver. Por que o MST tá invadindo Minas Gerais? É porque o Polon mandou ele pra lá. Verdade. Então meio que isso é um complemento pro Evangelho do Romeu. Cara, tipo, eu dei 9, mas do que, porra, o último... Qual que é a diferença do Evangelho do Ricardo pro do Polon? O do Polon, ele é aquilo, ele é muito mais pra explicar a doutrina bolsonarista do que história. Aí ele conseguiu misturar os dois bem. Ele conseguiu misturar muito, tipo, você tem que ter a fé no bolsonarismo e a história dele metralhando todo mundo, invadindo o posto lulista. O do Ricardo não, do Ricardo foi só história, e a história foi muito boa. Eu acho que eles são... Eu acho que é justo comparar... Essa foi a primeira vez em que a gente viu pessoas bolsonaristas deixando de ser bolsonaristas, que era uma coisa que a gente tinha comentado no podcast passado, que o Apolo tinha perguntado pra gente, será que quando uma pessoa vira bolsonarista tem uma chance dela virar lulista? Aí a gente ficou tipo, não, isso aí não acontece. Alguém tá respirando muito. Isso acontecendo. Alguém tem que parar de respirar um pouco aí, uns 5 minutos. Pare de respirar. Trinquei. De rir também. Alguém... Mas o cara aí não para de respirar, é tu, Messi. Eu... Tá com a boca todo mundo tá mutado. Não é possível, não é sacanagem isso. Só muta, cara. Não sei se tá fazendo uma coisa, só aperta o botão de mutar e fica. Deixa os caras falar. Eu vou me mutar e vocês vão ver que não sou eu. E me peçam desculpas. Vai ser você. Era ele, era ele. Vai, fala aí, Jana. Termina o vídeo também. Cara, é incrível como que aqui nessa call cada um tá contra cada um. Bom, então é isso. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais esse episódio de Bolsonarismo Esotérico. Muito obrigado. Que Bolsonaro esteja com cada um de vocês. Amém. Até a próxima. Anauê ouvintes. Siga Bolsonaro. Paz de Bolsonaro, ouvinte. Amém, Bolsonaro. Ave Bolsonaro. Ave Bolsonaro. Avante, Bolsonaros. Avante. 17 palavras, bença Bolsonaro. 17 palavras, bença Bolsonaro.